E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Ari e, como prometido, estou aqui fazendo esse vídeo para uma revisão antes da prova, beleza? Então vamos iniciar. Pois bem, nós tivemos essas 8 aulas, tá? Primeira aula, introdução a fundamentos, depois dimensões e recursos do sistema de informação, aula 3, recursos e aula 4, atividades dos sistemas de informação. Tá? Depois a gente teve aquela pausa do formulário, né, do questionário, e depois a gente voltou aí para as aulas de 5 a 8, papéis e tendências, tipos, vantagem competitiva e, por fim, tecnologia da informação, que é a aula 8, a aula ativa, tá bom? Então, essa revisão vou mostrar as principais questões que vão estar na prova, na recuperação e na segunda chamada de quem for fazer. Então, eu vou dar uma revisão agora aula por aula, dizendo o que é importante vocês estudarem, tá bom? O mais importante eu vou citar agora. Vamos lá, então. Na aula 1, a gente tem que alguns conhecimentos que a gente tem que ter bem destacados. Na verdade, vocês têm que saber tudo. Então, dá uma lida na apostila, mas depois revise para ter certeza que esses conhecimentos que eu vou listar, vocês já estão sabendo direitinho. Eu não vou detalhar aqui da resposta, digamos assim, mas eu vou listar aqui e você vai atrás e dá uma lida. Então, sistemas e sistema de informação. Diferenciar isso daí, entender o que é um sistema, o que é um sistema de informação. Tá bom? Isso é essencial. Tem que estar sabendo disso daí. Os teoremas que basearam perdão, nosso conhecimento, então a teoria, você tem que estar sabendo aí, tá certo? O que o histórico dos sistemas de informação. Você dá uma lidinha e só relembra aí, então, para saber quem fez, isso daí, tá certo? Dá uma lida rápida nisso daí para você não esquecer. Funções básicas do sistema de informação, então, entrada, processamento e saída, isso tem que estar claro na cabeça de vocês o que é, tá certo? Não pode ter dúvida, dá uma lida, uma anotada nessas definições, que inclusive nas outras aulas a gente revisou isso, falou de novo, tá? Vocês devem lembrar que nas aulas futuras a gente também falou sobre isso, nas aulas depois da aula 1, né? E por fim, tipos e classificações. Todo tipo que aparecer lá, dá uma notada, dá uma observada. Sistema cibernético, saber o que é. Só isso que a gente quer, que você saiba o que é um sistema cibernético, feedback controle, o que é um subsistema. Então, todos os tipos de classificação que você encontrar lá, decore, lembre. Tá? Essa aí, aprenda essas coisas para que na prova, se você tiver que falar sobre alguma coisa dessa, você tenha você tenha essa definição, tá bom? Então, sabendo dessas coisas, se você entendeu, você vai ter entendido a essência da aula 1. Na aula 2, o principal aí vocês compreenderem sobre as dimensões clássicas do sistema de informação. Tá? Então, o que são a dimensão de organizações, dimensão de pessoas e tecnologia da informação. Tá certo? Tudo relacionado a organizações, vocês devem lembrar que a gente tinha lá o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, tá certo? Dentro de uma organização. Então, lembrem bem de como funciona isso daí. O que é o nível estratégico? É a alta administração, a gerência sênior, tá? Que é o que mexe na estratégia da empresa, o alto nível da administração lá. Então, o nível tático são gerentes que trabalham no dia a dia, tá certo? Mas eles vão vendo aí as táticas para melhorar no dia a dia. E existem no sistema de informação essa dimensão de organizações, tá certo? Ela trabalha no nível tático para oferecer as ferramentas corretas para os gestores, para os gerentes. Então, esse nível tático é o que está aí. Não é o nível estratégico, mas ele é um pouco mais voltado para o dia a dia, tá certo? E por fim, o nível operacional. Então a gente tem 3 níveis de hierarquia aí dentro da dimensão de organizações de sistemas de informação, tá bom? O nível operacional, lembrando que é para gerenciar o operacional, o acontecimento no dia a dia das empresas, tá certo? Os produtos, vamos dizer, uma loja,
produtos são vendidos. Então ele gerencia aí a venda, o cadastro de cliente, tudo isso daí é o ali do passo a passo, o que acontece no dia a dia. O nível tático eu chamaria aí você saber o momento de comprar novas coisas, de você ter uma gerência um pouco mais centrada de profissionais de um pouco mais alto nível que vão aí gerenciar as coisas táticas. Quando é que vai ser comprado? Quando é que vai ser feito uma reposição de estoque? Tá? Mudanças assim. Então são esse tipo de sistemas. E o nível estratégico, aí são os altos relatórios, tá certo? Para onde vai ser investido o dinheiro. Isso aí tudo acontece no nível estratégico. Tá certo? Então é importante a gente entender essa lógica, entender esse andamento aí, para que a gente consiga responder as questões e, obviamente, entender as dimensões. Você tem que entender que é cada um. A dimensão de pessoas, também entendam o que significa, e a dimensão de tecnologia da informação. Também vocês precisam ler isso daí e entender direitinho, ter na cabeça o que significa cada uma dessas três dimensões. A de organizações tem mais coisas a você decorar. As outras vai ser mais simplificado, tá bom? Tecnologia da informação, a gente tem aí algumas coisas, o hardware, tá? Software, tecnologia de armazenagem de dados e tecnologia de comunicação de redes. Lembra lá o que significa hardware, tá certo? Quais são os detalhes que ele fala lá, todas as características de software também. Armazenagem de dados, lembra lá de banco de dados, o que significa, para que serve, o que são termos técnicos que pode ser falado, o que é um registro, algumas coisas, você dá uma olhadinha e tenta lembrar aí. Viu alguma palavra-chave, anota, faz o seu resumão aí com esses tópicos. Tá bom? Em tecnologia de comunicação e redes, veja aí quais são os meios de comunicação, como é que funciona, o que trabalha, o que é importante a gente saber quanto a comunicação e redes. Tá? Quanto a redes, quais são as formas. Então você dá uma olhada, dá uma estudada nisso daí. Essa é a aula 2. Bem, na aula 3, vocês vão precisar estar sabendo aí sobre os principais recursos de sistema de informação. Esses recursos, vocês devem lembrar, são aqueles 5 recursos humanos e hardware, software, dados e rede. É entender cada um. Primeiro, entender esse recurso. Que são recursos são esses, depois entender os 5, tá? Em forma geral. O que eu falo quanto a recursos humanos? Foco em entender os tipos. O que é um cliente? O que é um desenvolvedor, analista? Recurso de hardware. Veja aí os tipos de computadores que a gente tem. Dá uma olhada. Eu falei que algumas coisas iam sair na aula 2, mas na verdade me confundi. Na aula 3 que a gente vê mais detalhado, né? Na aula 2 é mais o resumo. Na aula 3 que a gente vai ver aí recursos de software, você vai ter mais coisa para trabalhar, servidor, dados, a gente pode falar um pouco sobre banco de dados, certo? Sobre base de conhecimento, tudo isso aí você pode dar uma olhada para entender o que é isso. Por fim, rede, que é quando a gente vai entender aí quais são os recursos de rede, mídia de comunicação, para que serve. Então dá uma olhada nisso daí e entende o geral. Percebam que a gente quer geral, que vocês entendam a essência disso daí. Que o cara chegar sem saber por que o sistema de informação, porque você é analista, você não vai saber por que um sistema de informação tem que se preocupar com recursos humanos. Você tem que saber. Tá? Então, a gente quer saber o geral. Se você fizer um resumão, bem resumido mesmo, sobre todos os tópicos que a gente está falando aqui, que eu estou resumindo, vocês vão ter um bom desempenho, porque esse é o objetivo, é você entender o geral de todos. E algo mais aprofundado, a gente vai entrando nas outras aulas e vai também entrando durante o curso. Tá certo? O objetivo agora é vocês terem essa visão geral. Era esse o objetivo da disciplina. Na aula 4, a gente vai ter aí atividades dos sistemas de informação. Obviamente, o que eu preciso? Entender as atividades. Vocês vão ter que entender entrada, processamento e saída. Vão ter que entender esse controle de desempenhos, o que é feedback, tá certo? Vão entender tudo isso daí e armazenamento e recurso de dados também. Então, dá uma olhada nesses 5 itens
e ver o que eles significam, tá certo? O que significa, ver se tem algum exemplo para você fixar e não entender. Percebam que são coisas repetitivas que a gente já viu e algumas coisas dá para você relembrar aí mais facilmente. Outra coisa importante na aula 4 é a gente entender essa parte aí de qualidade, né? Então, de informação de alta qualidade. E aí a gente tem essas dimensões aí. Dá uma olhada, conteúdo, forma, tempo, entende, tá bom? Entenda por que tempo tem escrito aí prontidão, aceitação, frequência, período. Entenda a lógica de cada um desses tópicos, tá certo? Se tiver alguma coisa embaralhada numa questão de alguns desses itens aí, você saber por que eles têm, esses itens aí tem a ver com tempo, os que tem a ver com forma, tá? Então entenda, dá uma lida tentando entender que você vai fixar aí essa lógica. Aula 4 é isso, tá bom? Vê que é bem resumido mesmo, é entender essa lógica. Vamos para frente. Aula 5, papéis dos sistemas de informação nas organizações, e a gente tem essa pirâmide aí, tá certo? Com esses 3 níveis. Então, apoio às estratégias de vantagem competitiva. Aí você vai ter que entender tudo de vantagem competitiva. Tá? O que é essa vantagem competitiva? Apoio à tomada de decisão e apoio às operações e processos de negócio. Entenda a lógica, entenda a vantagem competitiva e esses 3 tópicos. Em seguida, tem umas definições soltas no meio da apostila. Dá uma olhada, pesquisa, fala aí. A prova é baseada na apostila, né? A gente já pesquisou, já discutiu isso no fórum. Agora vocês vão, baseado na apostila, relembrar esses tópicos aí, tá certo? O que significa cada coisa. Entendeu? Sabe o que é? Não tem dúvida na aula 5. Aula 6, mais uma vez, muito simples de explicar aqui. Eu sei que vai ter bastante coisa para vocês revisarem, tá certo? Mas vamos lá. Entender que sistema de informação, basicamente, eu tenho um sistema de apoio às operações e de apoio gerencial. Aí eu tenho 3 tipos para cada um aí. Dá uma olhada, uma revisada de cada um desses. Tenta fazer o seu esqueminha, dizendo o que significa. O que significa um sistema de processamento de transações? O que significa o sistema de controle de processo? Sistema colaborativo. Faz resumo porque pode ter uma questão perguntando e embaralhando todas as definições. Tá? Pode ter, vai que tem, não sei. Então, eu quero que vocês se deem bem. Então, já estou dando as dicas aqui que pode cair uma questão dessa para você estudar, tá bom? E, por fim, entender todas as siglas. Tá certo? Não tem para onde correr. A gente tem muita sigla de tipo de sistema. Eu já estimulei vocês durante o fórum para fazer lá os resumos de vocês. Agora é entender. É buscar entender aí o que significam essas siglas, as principais, né? As siglas, o que é um ERP, o que é um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente, então um sistema de processamento de transações, tá? Então entender essa lógica aqui, entender esse cronograma, organograma, né, que eu fiz aqui com vocês. Ah, esse daqui está dentro desse, esse pertence a esse. Não se preocupe quanto a essa ordem não. Eu quero definição, que vocês entendam a definição. Vocês não vão precisar montar um modelo desse na hora, mas que vocês entendam. Quando eu falo de sistema colaborativo, o que significa? Por que ele é colaborativo? Ótimo. Então você responde, coloca e se prepara para responder. Sistema de informação gerencial é o quê? Então, coloque no seu resumo, dá uma lida lá, faz o resumo e entende isso daí. Tá bom? Aula 7, estamos acabando então a vantagem competitiva com sistemas de informação. Basicamente, entender o que é a vantagem competitiva. Dar uma lida no resumo, entender geral, que se for perguntado, você já sabe o que diz respeito à vantagem competitiva. E aí você vai ler as 5 vantagens competitivas, aquelas definidas por Michael Porter, tá certo? E as estratégias competitivas. São 5 vantagens e tem outras estratégias. São 5 mais 4, pelo menos, que são listadas na apostila, tá certo? Então dá para você ler essas 9 e
tá preparado aí sobre as vantagens e sobre as estratégias, tá certo? E dá uma olhadinha em cadeia de valor também, tá certo? Dá uma olhadinha em cadeia de valor porque pode passar algumas coisinhas aí. Por fim, aula 8, eu já cortei um item aí, tá? Aquelas gerações de hardware, software, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, já estou cortando, não preciso estudar isso aí não. Pode saber, claro, é um assunto bem legal, historicamente, para a gente saber, mas não vou, já aviso que não vai ser cobrado, tá certo? Para evitar de você correr aí, decorar, desesperado, se não vai, eu não é explorado na prova, este não é o tipo da coisa, não é decoreba, é entender, tá bom? Então, principal da classificação dos computadores, grande, médio, pequeno porte, o que significa, o que é essas coisas aí, e estudou, entendeu, já era, tá bom? Diferença de aplicativos para software de sistemas, dá uma olhada, é o assunto que a gente está discutindo no fórum da semana 8, né, da aula 8. Então, dá uma olhada, entende, estuda isso daí, e é isso daí. Esse é o nosso resumo, esse é o que que vai estar sendo cobrado nas 3 provas. Dá uma olhada, estuda isso daí e desejo boa sorte a todos. E nos veremos nas próximas disciplinas, se Deus quiser, tá bom? Um abração para vocês. Valeu!